Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês estão bem? Espero encontrar todos bem. E aí? Estão seguindo a regra da quarentena? Estão lavando bem as suas mãozinhas? Estão usando a máscara? Que legal! Estão fazendo as suas atividades? Estão fazendo as operações? Que legal! A aula passada foi de português e a gente falou sobre sílaba tônica. Então agora eu vou chamar o nosso amiguinho que vocês já conhecem, não é? É o Cícero. Vamos chamar ele. Vem cá, Cícero. Oi, amiguinhos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que legal! Eu estou bem, tá? Doido que começa as aulas para a gente se ver pessoalmente, não é? Eu sei que vocês estão muito ansiosos para me conhecer. Mas logo, logo vocês vão me conhecer, tá bom? Estão fazendo as tarefinhas que a professora está passando? Que legal! Estão fazendo as operações, não é? Que a professora passou. Estão resolvendo tudo direitinho, não é? Que legal! Então, façam as suas tarefinhas, preste bastante atenção na hora da videoaula, tá? E faça as suas tarefinhas e também escute o que a professora fala, tá bom? Beijos, tchau! Vamos ter o nosso momento maker. Separa aí folha de ofício, cola e tesoura. Vamos para o momento maker. Separa aí os materiais: tesoura, papelão, cola ou durex ou cola branca também, tá? Tiazinha usa cola quente porque aqui a tiazinha mostra porque é mais rápido para ela. Mas use esses materiais, tá bom? E aí, meus amores, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de história. E o tema da aula já falar sobre o bairro e os tipos de bairro. Vamos falar hoje sobre o bairro. O que é um bairro? O bairro é um conjunto de ruas e casas. Você sabe qual é o bairro que você mora? Essa informação é algo muito importante de se saber, pois qualquer um que deseja onde é nossa casa, precisamos saber qual é o bairro, não é? Então, geralmente os bairros, eles são compostos por casas, praças, edifícios residenciais, edifícios comerciais, né? E tem alguns bairros também que possuem hospitais, shoppings, restaurantes, não é? E entre outros. Esses bairros são mais desenvolvidos do que o outro. Temos os tipos de bairro. Temos o bairro residencial, temos bairro comercial, temos bairro industrial e temos bairro histórico. A gente vai falar de cada um deles. Os bairros, eles são residenciais, comerciais, industriais e histórico. Vamos agora falar de cada um deles. O que é um bairro residenciais? O bairro residenciais, esse bairro ele tem muitas casas e apartamentos. Nesse bairro há pouco comércio, né? Tem mais casas do que comércio. Então agora vamos falar do bairro comerciais. O bairro comercial são um bairro com poucas moradias e muito comércio. Como a gente tem o centro da cidade, não é? A gente mora aqui, afastado da cidade. A gente mora no bairro, tem mais residência do que comércio. Já lá no centro da cidade,
lá tem mais comércio do que moradia. Então, é chamado de bairro comerciais. Vamos agora falar do bairro industrial. O bairro industrial são aqueles que possuem muitas indústrias, fábricas, né? E esse bairro ele fica mais afastado dos bairros residenciais, não é? Porque são fábricas, né? E ele não pode estar junto do bairro residencial. Agora vamos falar do bairro histórico. Esse bairro histórico, boa parte das construções é antiga, né? E faz parte da cidade. A gente tem como exemplo o Recife Antigo, não é? Então, temos o quê? De construções antigas. Temos as igrejas, os sobrados, né? Construções da época da colonização do Brasil. Então, são considerados, né? Patrimônio histórico. E são visitados pelos turistas, né? A gente tem exemplo, eu falei do Recife Antigo, então eles são muito visitados, não é? Porque tem muitas construções antigas, não é isso? Então, o bairro do Recife é um patrimônio histórico. Ninguém pode mexer naquelas construções que foi, né? A colonização do Brasil. Então, eles têm que estar preservando esse patrimônio, não é? Porque os turistas vão lá ver esse patrimônio que foi dos colonizadores do Brasil. Então, existem bairros grandes e bairros pequenos. Nos bairros grandes, é difícil conhecer todas as pessoas que neles vivem, né? Porque é um bairro tão grande e a gente não conhece, é difícil a gente conhecer, né? Só quem está perto mais da gente. Quem está mais distante naquele bairro a gente não conhece. Para facilitar a identificação da sua residência, a gente precisa de quê? A gente precisa do endereço. O endereço é a identificação da sua residência. Cada rua tem seu nome, né? Tem a casa ou prédio tem também o seu número. Então, cada rua tem um nome, né? E cada casa tem seu número, ou casa ou prédio tem o seu número. Ainda também faz parte do endereço o CEP. O que é o CEP? É um código de endereçamento postal. Lá, cada rua tem um CEP. Sempre começa por 54. Então, sempre cada rua tem um código diferente, tá certo? Cada rua tem um código diferente. Então, assim a correspondência deve conter o seu nome completo, o nome da sua rua, o número da sua casa ou prédio, né, onde vocês moram, e a cidade e o estado, né, dessa carta, né, para você ou alguma encomenda que você mandou pelos correios, né, que chegue a esse endereço. Então, precisa de tudo isso, né? Temos que ter o endereço para poder chegar uma carta, uma encomenda, não é? Que a gente pediu para aquele endereço. Então, tem que ter esse endereço para que chegue essas mercadorias, essas cartas, à pessoa que mandou. Então, agora pega lá teu livro de Cidadania e Ética, abre na página 10 e vamos ver esse assunto sobre o diálogo. Então, o diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas, escutando e entendendo o que dizem e falando de forma clara para que o outro ou os outros compreendam. Então, você costuma escutar as pessoas, o que tem para me dizer? Muitas vezes as pessoas não escutam com atenção o que a outra fala. Escutam e entendem os outros que estão falando e um comportamento ético, falta de ética que a pessoa está falando
e aquela pessoa não está escutando aquela pessoa falar, não dá muito a atenção. Então, aqui tem uma observação que ele fala assim: manter o diálogo com as pessoas não é só falar, mas saber ouvir e ser entendido. Assim pensamos e agimos com ética. Seremos pessoas responsáveis e teremos a liberdade para fazer as coisas de forma correta. Então, o diálogo, né? Ele fala do diálogo aqui que as pessoas às vezes não entendem, não escutam a outra pessoa, não presta atenção, não é? E ele fala de ética, que é uma falta de ética, falta de educação, quando a pessoa está falando e você não dá atenção àquela pessoa. Então, na atividade da página 10, tem assim, primeiro quesito: complete a lacuna. Diálogo é. Então, vocês vão responder o que é um diálogo. E no segundo quesito, ele fala assim: estas crianças estão agindo de forma ética. Imagine o que cada uma está dizendo e escreva nos balões. Então, vocês vão, através das imagens, vocês vão escrever que cada criança está conversando. Então, elas estão sendo educadas, tá? Elas estão usando a ética. Na página 11, no terceiro quesito, ele fala assim: observe as imagens e circule as situações nas quais não está acontecendo o diálogo entre as pessoas. Então, aqui tem 3 imagens e vocês vão circular 2. Aí tem a letra A embaixo, fazendo a pergunta: nas imagens circuladas acontece o quê? Aí tem aqui, apenas falta de diálogo. Segunda, falta de diálogo e atitude sem ética. Vocês vão marcar qual é a atitude que está correta. Na letra B, ele fala assim: que problema há nas imagens que você circulou? Então, você vai dizer qual é o problema dessas 2 imagens que você circulou. No quarto quesito, tem dizendo assim: leia a situação a seguir e responda ao que se pede. Então, aqui no quadradinho verde tem assim: Clara chegou tarde em casa e sua mãe reclamou, pois já havia lhe dito que, depois da aula, deveria vir direto para casa. Ao se aborrecer, Clara não conseguiu explicar que chegou tarde porque o pneu da sua bicicleta tinha murchado e terminou ficando de castigo. Letra A. Como Clara pode contornar a situação? Então, você vai dizer, né, como é que Clara pode contornar essa situação através dessa leitura. O quinto quesito, ele fala assim: observe a cena abaixo e circule a pessoa que não está agindo eticamente. Então, aqui tem 2 imagens, né, de um menino no telefone e tem uma menina e um menino atrás na fila esperando ele sair do telefone. Então, que atitude, né, qual a falta, né, agindo eticamente. Ele não está agindo eticamente, não é? Então, na página 12, ele fala assim: sexto quesito: observe a ilustração para responder às questões. Então, aqui, ó, tem 2 meninos. Então, letra A pergunta: está acontecendo diálogo entre os 2, sim ou não? Letra B: como você percebeu isso? Então, você vai explicar o que vocês perceberam nessas imagens aí, tá bom? No 7º quesito, ele fala assim: no nosso dia a dia, existem várias regras que determinam uma boa conversa. Uma dessa regra, por exemplo, diz que devemos sempre respeitar as pessoas com quem falamos.
Pensando nisso, analise as situações abaixo e indique se há algum problema na conversa e justifique as suas respostas. Aqui tem uma velhinha e tem um menino. E o menino fala assim: Ei, velha, eu quero ouvir música. Então, vocês vão dizer qual o problema, né, dessas duas imagens. A de baixo fala assim, duas meninas conversando. Você quer bolo de chocolate, Laura? Não, Carla. Muito obrigado. Então, qual é o tipo, né, a ética e o diálogo? Então, vocês vão prestar atenção e responder. E na próxima aula, eu quero ver essa atividade. Vamos agora para a nossa continha de operações. Coloquei 3 continhas de subtração. E vamos resolver ela e tirar a prova real. Então, vamos prestar bastante atenção nas continhas, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar logo por essa e a gente vai começar a subtrair. 6 para 1, não, a gente vai pedir o quê emprestado? O 1, nosso amiguinho 1, ó. Eu vou colocar aqui de lado, ó. Então, vai ficar 6 para chegar a 11. Eu já tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltam 5. Então, aqui, ó, 5. Então, esse 1 vai descer e vou somar. 5 mais 1, 6. 6 para 2? Não, vou pedir o quê? O nosso amiguinho 1 de novo, emprestado. Então, vai ficar 6 para chegar a 12. Falta quanto? Eu já tenho 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 6. Muito bem, 6. O 1 desce de novo e eu vou somar. 4 mais 1, 5. 5 para 3? Não, a gente vai pedir o quê de novo? O nosso amiguinho 1. Então, aqui, ó, nosso amiguinho 1. Então, vai ficar 5 para chegar a 13. Falta quanto? Eu já tenho 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 8. Então, aqui, ó, 8. E 1 vai descer. 2 mais 1, 3. 3 para chegar a 4. Faltam 1. Muito bem. Então, muito sabidos. Agora, a gente vai fazer o quê? Tirar a prova real. Para saber se a minha continha de subtração está certa. Vamos lá? Então, eu vou pegar o valor aqui, ó, 1.865. Quando a minha continha de menos, a minha prova real vai ser de quê? De mais. Então, eu vou colocar aqui, ó, o sinal de mais. Então, eu vou descer, ó, esse número aqui, ó, 2, 4, 5 e 6. E vou somar a minha continha. 5 mais 6 dá quanto? 11. Boto 1 e sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 com mais 5, 12. Boto 2 e sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 com mais 4. Dá quanto? 13. Ó, 3. Vai, 1. 1 mais 1, 2. 2 com mais 2, 4. Esse resultado aqui deu igual a esse? Sim ou não? Sim. Então, a minha continha de subtração está certa. Vamos para fazer a outra agora. Vamos prestar também bastante atenção, tá bom? Então, vamos lá. 0 para chegar a 0 é 0. 1 para chegar a 8, faltam 7. 9 para chegar a 7. Não, a gente vai pedir o quê? O nosso amiguinho 1. Aqui, ó. Vou botar do lado de 7. Vai ficar 9 para chegar a quanto? A 17. Eu já tenho 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Faltam 8. Então, aqui, ó. 8. Esse 1 vai descer e eu vou somar. 3 mais 1, 4. 4 para chegar a 5, falta 1. Muito bem. Então, aqui está o meu resultado da minha continha. Mas eu quero saber se a minha continha está certa ou não. Eu vou fazer o quê? Tirar minha prova real. Vamos lá? Então, aqui, ó,
colocar ele aqui embaixo, 1.870. Com essa parcela, o sinal vai ser de mais, porque minha continha é de menos, então minha prova real vai ser de mais. Então, vamos lá. 3, 9, 1 e 0. E vamos somar. 0 mais 0 é 0. 7 mais 1, 8. 8 mais 9 dá quanto? 17. Bota o 7 e sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 com mais 3, 5. Então, aqui, ó. Observaram se esse resultado deu igual a esse? Sim. Então, a minha continha de subtração está certa. Vamos agora para a próxima. Vamos lá? Vamos subtrair de novo. Sim, 7 para 5? Não, a gente vai pedir o quê? Nosso amiguinho 1. Aqui, ó, do lado do 5. Então, 7 para chegar a 15. Falta quanto? Eu tenho 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 8. Boto 8 e vou descer o 1 para somar. 2 mais 1, 3. 3 para chegar a 9. Falta quanto? 6. Muito bem. E 6 para chegar a 7. Falta quanto? 1. Muito bem. E 4 para chegar a 6. Faltam 2. Então, aqui, ó. Então, eu quero saber se o meu resultado está certo ou não. Vamos tirar a prova real. Vamos lá? Então, ó, vou colocar 2.168 mais a primeira parcela aqui, ó. 4, 6, 2 e 7. E vamos somar essa continha. Então, vamos lá. 8 mais 7, 15. Vai 1. 1 mais 6, 7. 7 com mais 2, 9. Tá o 9 aqui. E 1 mais 6, 7. E 2 mais 4 dá quanto? 6. Essa continha deu o valor da primeira parcela de cima, sim ou não? Sim. Então, todas essas minhas continhas de subtração, eu tirei a prova real, está certa. Então, faça na sua apostila as suas continhas e tire sempre a prova real para você não ter dúvida se sua continha está certa ou não. Lembrando que na próxima aula eu quero ver essas continhas, tá bom? Papelão, tá aqui, ó. Trocou a cola, a durex, a tesoura, não é? A gente vai fazer a aula de hoje, que foi o bairro, a gente vai fazer uma maquete do bairro residencial. Então, para a gente começar, a gente vai ter a base. Aqui, ó, eu tenho uma base, tá certo? Vocês podem pintar ela, tá bom? E vamos fazer a nossa casinha, vamos criar as casinhas, não é? Do bairro residencial. Então, eu vou começar a cortar, né? Vou cortar meu papelão. Vou começar primeiro a fazer o teto do meu papelão. Faço o teto, ó. Vou dobrar ele aqui para fazer o teto logo. Para fazer primeiro as minhas casinhas, tá? Eu vou fazer as minhas casinhas. Eu vou começar a cortar, tá certo? Vou fazer aqui, ó. Tiazinha já tem uma já cortada. A gente vai começar a montar. Tiazinha vai usar cola quente, mas tiazinha falou que vocês podem usar, tá certo? Vocês podem usar durex, tá? Aqui, ó, usa o durex pra gente montar a nossa casinha. Então, tá aqui, ó, tô montando a nossa casinha, bem bonita. Ainda vou fazer a portinha dela, tá certo? Então, usa a sua criatividade. Pode fazer ela maiorzinha, aí fica a critério de vocês. Então, vamos cortar mais papelão
para fazermos o nosso teto. Então, aqui, ó, eu vou cortar e vou fazer o meu teto da minha casa. Então, vou colar aqui, tá? E vou fazer, tá certo? A minha casinha. Depois que eu colei, eu vou fazer a porta da minha casa, tá certo? Fazer a porta da minha casa aqui, ó. Pra dar a entender que é a casinha. Fiz aqui, ó, outra portinha e outra portinha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais outra casa, só para vocês verem como é que vai ficar no nosso bairro residencial. Então, colei aqui outra, vou fazer outra portinha. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu bairro residencial. Eu vou pegar a minha casinha e vou colar. Vou colar uma aqui, tá bom? Vou colar outra de frente. Aqui, ó. Vou colar outra de frente, tá bom? Colar outra. Vocês podem ter a criatividade, tá bom? Então, cola uma em frente à outra, tá bom? Aqui, ó. E aqui, eu vou mostrar uma que a tiazinha fez, que está pronta, que é o meu bairro residencial. Veja o bairro residencial de tiazinha. Tá aqui a maquete, eu fiz um bairro residencial. É um bairro que tem muitas casas. Então, aqui está a aula de hoje, que a gente falou sobre o bairro e os tipos de bairro. Então, tiazinha fez uma maquete, espero que vocês façam essa maquete, façam bem caprichoso. Pintem, bote árvore, bote flores, faça gramado, use a sua criatividade, tá bom? E na próxima aula eu quero ver, tá? E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? A aula de hoje foi de história. A gente falou sobre o quê? Os bairros, os tipos de bairro. Mostrei a vocês uma maquete. Então, faça as suas atividades, faça a aula do Maker, faça as suas operações, que na próxima aula eu quero ver, tá bom? Beijos, tchau!